Olá, nono ano. Nós vamos dar continuidade então à nossa matéria. Hoje a gente vai entrar no capítulo 3 do livro de vocês. Tá lá na página 24, que ele vai tratar um pouco da relação entre arte e fé. Ou seja, vai falar um pouco da relação entre a arte e a religião, né? Essas duas formas de manifestação cultural. E a gente vai começar falando um pouco especificamente da questão da escultura. Então, assim, primeiro a gente precisa ter em mente que a relação, né, essa relação entre arte e religião, ela vai estar presente em diversas culturas, não só na ocidental, mas também na oriental. E a forma como essa relação vai ser manifestada, ela também pode variar, porque isso também depende da cultura dessa região, né? A forma como você vai lidar com a arte, com a religião, ela vai ser diferente dependendo da forma, das tradições culturais da região onde a pessoa vive e das próprias experiências de vida também. Uma questão muito importante, né, nessa relação entre arte e fé são as construções dos templos, por exemplo, que vêm desde a antiguidade clássica, que a gente tem lá as construções dos templos gregos e romanos, e também na questão da arte egípcia, isso também já estava muito presente. Na verdade, assim, a questão, né, da arte com a religião, ela vem presente desde a pré-história, porque aquelas pinturas que eram feitas na caverna, faziam parte de um ritual de caça, então já tinha ali essa questão das crenças, né, que se tinham utilizando essa relação entre a arte e as crenças que as pessoas tinham na época. Então, como eu falei, tem a questão das pinturas, como tinha já desde a época da pintura rupestre até o Renascimento ou o Barroco, que tinha uma ligação muito forte da pintura, da arte da pintura, especificamente com a religião. As construções de templos e também de igrejas que vão ter grande importância no decorrer do tempo. Importância não só cultural, como também política. Isso é algo que a gente estuda um pouco mais para frente. Na matéria que eu estava dando para o terceiro ano do ensino médio, a gente falando um pouco sobre a arte barroca. E a gente vai falar sobre a arte barroca aqui também. Na próxima aula eu explico isso um pouco melhor. E tem a questão das esculturas, como eu falei. E as esculturas, a questão da escultura, ela vai aparecer em diversas civilizações. A gente tem aqui esses exemplos que são, essas de cima são esculturas egípcias e as de baixo são da Mesopotâmia, que são as duas primeiras grandes assim, civilizações que a gente teve depois do período da pré-história, né? Tanto a mesopotâmica como a egípcia. E eles já tinham essa ligação muito forte da religião e já manifestavam essa relação que eles tinham muito forte com a religião através da arte, especialmente através das esculturas. Esculturas mesopotâmicas tinham, que são essas de baixo, eram figuras assim que eram feitas que seriam como se fossem os reis, com essa posição, né, com as mãos juntas e posição de adoração. Então era a forma que eles encontravam de utilizar da escultura para se autorrepresentar. Eles faziam, né, os reis nessa posição de adoração e colocavam essas esculturas nos templos. Então é como se fosse uma representação deles em constante adoração. Então eles tinham essa relação com a arte e religião era dessa forma. Era uma forma o rei não podia, né, ficar lá o dia inteiro em adoração, mas ele queria se representar lá. Então ele fazia uma escultura e se colocava no templo nessa posição de adoração. Já os egípcios têm essa relação muito forte, tinha essa questão de fazer essas esculturas muito pequenas também, não só para colocar nos templos, mas também para colocar nos túmulos, porque eles tinham essa ligação muito forte com a vida após a morte.
a crença deles tinha a religião egípcia, ela tinha essa ligação muito forte com essa questão da vida após a morte, que era uma relação diferente da que se dá na tradição católica, por exemplo. Na egípcia, eles têm uma relação um pouco diferente com essa questão da vida após a morte. Eles colocavam essas esculturas dos deuses deles também nos túmulos, especialmente com os faraós. Além disso, nós vamos ter, né, na questão da escultura, os materiais, eles podem ser dos mais variados. Então, a gente tem exemplos de pedra, exemplos de barro, como eram feitos na Mesopotâmia, e de pedra, como era feito na arte egípcia. E pode ser de madeira, e isso vai variando com o decorrer do tempo ou com a região de onde você está, né, de onde o artista está. E como eu falei, né, a forma como as pessoas se relacionam com essas obras também vai variar. Então, como eu expliquei, né, alguns vão ter essa relação de adorar a imagem, outros vão ter uma relação de utilizar a imagem como uma representação ou de si mesmo, como é na questão mesopotâmica, ou de um santo, como é com a relação com as imagens na fé católica, por exemplo. Então, a relação, né, tanto da forma como essas obras de arte vão ser feitas, como da forma como as pessoas vão interagir com elas. Isso tudo pode variar. A gente tem, né, desde a antiguidade, já essa ligação entre a escultura e a religião, quando se faziam muito os deuses da antiguidade. Então, tanto os deuses romanos como os deuses gregos eram muito representados através da escultura. E a escultura, né, nessa época, ela tinha era uma linguagem artística muito forte, muito expressiva e muito importante para a época, porque foi muito desenvolvida nesse período da Antiguidade Clássica. Quando a gente fala de Antiguidade, a gente está falando do período greco-romano. Então, começa lá na Grécia e vai até o Império Romano. E lembrando que, tendo em vista que o Império Romano, ele tinha o costume de aderir, né, às culturas dos países, dos povos que eles conquistavam. Por isso que a gente tem muita relação, uma relação muito forte entre a cultura grega e a cultura romana, porque os romanos conquistaram aquele território da Grécia e aderiram a algumas características da cultura grega. Dentre elas, esse desenvolvimento das esculturas. Então, a gente vai ter sempre essa ligação muito forte com a escultura. E a escultura grega, especialmente, ela vai ter muito essa questão de se fazer, retratar os deuses, retratar também alegorias. Então, a alegoria da verdade, a alegoria da vitória, por exemplo, essa que a gente está vendo com essas asas, a vitória é uma alegoria da vitória. E sempre tentando retratar uma beleza idealizada através da escultura. Tinha muito essa questão também, essa ideia do deus grego, né, que as pessoas falam quando se refere a uma pessoa bonita, vem daí, porque eles tinham essa obsessão de retratar através da escultura os corpos, né, dos deuses e dos humanos de uma forma geral, com uma beleza muito idealizada. Essa estátua de Poseidon, essa imagem não está muito boa, porque eu não consegui encontrar outra na internet, mas é a imagem que está no livro de vocês como exemplo também, ali na página 25, se vocês quiserem dar uma olhada melhor, não sei, de repente no livro está um pouco melhor. Mas a gente consegue perceber também, né, essa importância da escultura na crença romana e na crença grega. Então, a gente vê, né, a representação desses deuses através da escultura. Mais uma vez, um exemplo egípcio é a esfinge, né? E a gente tem, como eu falei, vai ter vários exemplos na cultura egípcia que eles tinham uma ligação muito forte com a religião. Então, a gente tem de várias formas
essa relação sendo manifestada. Então, tanto através da pintura, mas muito especialmente também através da escultura. No caso da Esfinge, por exemplo, que era um templo, ela tem essas proporções gigantescas, assim. Ela é feita ao ar livre, não era só uma escultura, né? Ela era um prédio, ela era uma construção. E a gente consegue perceber, né, essas características dos deuses egípcios na Esfinge e essas proporções também gigantescas que se tinham nas construções que eram feitas nesse período. A gente tem essa estátua da loba, que também ela é romana também, e ela retrata uma lenda romana que se diz que desses dois meninos que foram criados, né, por essa loba, e essa estátua ela ficou muito conhecida por ter sido encontrada, né, desse período, do período do Império Romano, e retratar essa história dessa lenda romana. Essa lenda, ela conta a história desses dois meninos gêmeos, né, chamados Rômulo e Remo, e um deles teria sido o fundador da cidade de Roma, por isso que é uma lenda tão importante assim para essa cultura. Ela diz, né, que eles teriam sido filhos do deus grego Ares, mas que em um determinado momento depois do seu nascimento eles teriam sido jogados no rio e acabaram sendo criados por essa loba, até que foram encontrados mais tarde por um pastor. E aí mais tarde o Rômulo, se eu não me engano, ele fundaria, né, a cidade de Roma, que mais tarde se torna então o Império Romano. E aí a gente tem essa estátua que representa essa lenda que é tão importante para a cultura romana. Na cultura indiana também a gente tem essa relação muito forte com a estatuária. Esse é um exemplo, é a estátua de Ganesha, de um dos deuses indianos. E a gente vê, né, a gente tem uma riqueza muito grande de detalhes nas obras, nas esculturas, e essas características também, né, da utilização do dourado, do metal nessas obras, também muito presente, como eu falei, né, que o material ele pode variar de acordo com a cultura, de acordo com os recursos também que se tem. Temos também um exemplo aqui que também está no livro de vocês, que é a estátua de Buda, que fica no Japão. A estátua de Buda ela é muito importante para a cultura ocidental, para a cultura oriental, especialmente para a cultura japonesa. E a gente vai ter muitas representações desse personagem, né, dessa figura do Buda, que é muito importante para a fé, né, budista, para a religião budista. E aí ter essa imagem do Buda, ela é muito simbólica e de grande importância assim, para essa cultura. Com relação aos santos católicos também, né, aí trazendo mais para a cultura ocidental e europeia, a relação com as imagens também ela está muito presente, né, na cultura, especialmente na fé católica. A gente vai ter como exemplo aqui no Brasil esse escultor que é muito conhecido, é muito importante para a arte brasileira, que era escultor e arquiteto, que é o Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa, ele recebe o apelido de Aleijadinho porque ele teve uma doença, né, chamada hanseníase, que acabou deixando sequelas e deformando as mãos dele. E por isso ele acabou recebendo esse apelido um tanto pejorativo, né, por conta dessas deformações que ele tinha nas mãos, nos braços, por conta dessa doença. Ele desenvolveu essa doença mais tarde, já na fase adulta, mas ele já fazia muitos trabalhos, né,
importantes assim no Brasil, pelo Brasil, representando essa questão da religião entre a religião e a escultura. E ele continuou fazendo isso mesmo depois de ter sofrido essas sequelas por conta da doença. Ele passou a receber ajuda, né, de alguns assistentes, de alguns auxiliares para continuar fazendo as suas obras. A gente tem essa obra muito importante desse artista, que são os 12 profetas. Ele representa, né, os 12 profetas da fé católica na fachada dessa igreja que fica em Minas Gerais. E são 12 estátuas representando cada uma um profeta da fé católica. E ela ganhou, essa obra, esse conjunto, né, ganhou grande importância porque se tornou o maior conjunto da arte barroca feito, né, durante muito tempo, feito no... E foi feito no Brasil, assim, ela continua, essas obras continuam lá, mas elas acabaram sendo, em alguns pontos, elas estão um pouco deterioradas porque elas são muito frágeis, elas foram feitas em pedra-sabão, que é um material muito frágil. E aí elas passam, né, por um processo de limpeza até para poder serem mantidas, assim, para tentar ser conservadas o máximo possível, né, já que elas são de tanta importância, assim, feitas, né, por esse artista importante para a arte brasileira. O Aleijadinho, né, o Antônio Francisco, ele é parte de um movimento muito importante, de um estilo muito importante, que é o barroco. A gente vai estudar um pouco melhor sobre o barroco na próxima aula, que teve grande importância, né, especialmente em Minas Gerais. As cidades de Minas, foram construídas, né, através desse estilo. Boa parte de algumas das cidades, especialmente a cidade de Ouro Preto, por exemplo. E a gente vai estudar um pouco melhor sobre isso na próxima aula. Nessa, a gente trouxe mais ou menos essa introdução, falando um pouco sobre essa relação entre religião e arte. Como eu falei, né, o estilo do barroco que a gente vai estudar na semana que vem, ele tem essa relação muito presente, muito importante ele é criado pela Igreja Católica lá na Itália, e a gente vai estudar um pouco melhor, mais detalhadamente sobre isso na próxima aula. Ela tem um estilo que tem um contexto histórico muito importante, assim. Eu tô deixando para vocês essa atividade na página 25 e na página 26, que é para fazer essa questão número 1, né, que vai trazer... relacionar cada figura que tem na página, e vocês vão pesquisar um pouco sobre a imagem, né, e anotar no livro. A questão 2, que é para fazer sobre as estátuas da nossa cidade, eu aconselho vocês a darem uma pesquisada também, se puderem, para fazer, seria bem interessante. É claro que a primeira que a gente tem em mente, né, é a estátua da Araribóia. Então, pelo menos essa tem como vocês conseguirem pesquisar um pouco sobre a história dela e colocar ali no livro de vocês. Na próxima aula a gente dá continuidade. Eu vou encerrar por aqui por hoje. Não esqueçam do nosso encontro no Zoom para a gente tirar dúvidas e conversar sobre os trabalhos, os exercícios. Qualquer coisa também pode mandar mensagem lá pelo aplicativo. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo.